Dois. Olá. Bom dia a todos. Eu sou a Sueli Lartigue, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma apresentação aqui do Pedro e do Anaor, que a Sara vai apresentar um pouquinho mais eles, mas na verdade, assim, hoje é muito importante a gente levantar as necessidades das empresas em termos de formação. Então, isso é muito importante porque a gente tem vários profissionais, claro que as empresas também formam, também vão tendo essas necessidades, têm evoluído. Isso é muito importante já, esse contato com as universidades, para que a gente tenha profissionais mais já bem formados para as necessidades das empresas que mudam no dia a dia, né? Eu queria avisar que esse evento vai ser gravado, então tem a lei de proteção de dados, por isso que a gente avisa, e os palestrantes já concordaram que esse vídeo depois vai estar disponível, eventualmente, para os associados que não assistiram a esse evento hoje. Além dessa reunião de hoje, várias reuniões estão sendo feitas diretamente com os RHs das empresas. Então, depois, os RHs que quiserem conversar um pouco mais aprofundado ou confidencialmente, isso também, esse canal está aberto aí com o Mackenzie. Então, quero agradecer mais uma vez ao Pedro e ao Anaor por estar conosco e a Sara, que coordena essa comissão. Agora, eu convido a vocês para assistirem rapidamente o vídeo dos 120 anos de comemoração da Câmara de Comércio França-Brasil. Nós somos a Câmara Bilateral mais antiga do Brasil. Então, vamos lá, o vídeo, por favor, e depois a Sara vai apresentar o Pedro e o Anaor. Obrigada.
Sara, é com você, Sara. Sara, você está no mudo. Sara? Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia quem chegou agora, quem está chegando. Sueli, muito obrigada pela nossa apresentação. A Sueli acabou de passar, a Sueli é a diretora da Câmara Francesa, acabou de fazer uma apresentação contando dos 120 anos da Câmara, né, Sueli? Hoje é um dia muito especial para nós, que somos do mercado da educação, né? Porque nós vamos falar de um modelo muito diferente, moderno, da educação executiva e da formação de profissionais. Nós estamos trazendo aqui dois grandes amigos para fazer essa apresentação, mas antes eu gostaria de dar umas palavrinhas. Bom, eu sou a Sara, coordenadora dessa comissão. Nós vamos, nessa nossa reunião, funcionar do seguinte jeito: Pedro e o Anaor vão fazer a apresentação, porém, vocês que estão assistindo estão livres para fazer perguntas a qualquer hora. Então, o jeito mais eficiente é vocês escreverem no chat ou a pergunta, ou tem uma pergunta e a gente dá espaço para vocês perguntarem, interagirem com a gente. E um outro jeito é o Anaor e o Pedro irem contando tudo para nós, e quando terminar, vocês fazem as perguntas que vocês quiserem. Nós vamos fazer um esforço para, entre 10 e 11 horas, apresentar todo o conteúdo, né? E depois que nós apresentarmos o conteúdo, vocês também têm uma oportunidade de perguntas. Bom, estou feliz que vocês estão aqui com tantas lives, né, atualmente que nós temos nesse mundo virtual. Obrigada pela presença. E agora deixa eu falar um pouquinho do Anaor para vocês. O Anaor é o diretor do Centro de Ciências e Tecnologia do Mackenzie, que está na liderança desse projeto Duo. E o Pedro é o CEO da PM Ruby, que é uma escola de negócios, os dois nossos amigos, e eles vão contar para vocês desse inovador jeito de formar profissionais para o mercado de trabalho. O Anaor vai começar, né? Não é isso? Ou é o Pedro? O Anaor. O Anaor. Então, Anaor, o grupo é seu. A todos bem-vindos e vamos desfrutar desse conhecimento. Obrigada a todos. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande participar dessa live com vocês para apresentar um projeto bastante interessante, inovador, que visa exatamente mitigar um pouco, né, esse gap que existe hoje entre a formação dos jovens e a necessidade que as empresas têm hoje para atender às suas demandas, seja no âmbito da gestão, no âmbito da produção, da própria questão também operação. Então, o projeto que nós desenvolvemos e queremos apresentar para vocês é o projeto do OMAC. É um modelo de ensino inovador, onde nós temos a proposta de trabalhar em parceria com as empresas. Então, a ideia hoje aqui é apresentar o projeto para vocês e, a partir de então, dentro das necessidades de cada empresa, nós podemos formatar, através dos cursos que nós oferecemos hoje no Mackenzie, cursos específicos de graduação para a formação desses jovens. Ou seja, nós vamos desenvolver, dentro de uma metodologia nova, inovadora, várias ações, vários projetos
várias iniciativas voltadas para atender essas necessidades, buscando exatamente uma maior aderência no processo de qualificação e formação, desde a graduação até, efetivamente, a conclusão do ensino superior, de maneira que nós possamos entregar esse jovem preparado, qualificado, com todas as competências necessárias e desenvolvidas, inclusive a competência X, né, para ele ser, de fato, um nexialista, onde ele apenas e tão somente, não tem apenas e tão somente, né, as competências técnicas e conceituais ou sociais desenvolvidas durante a graduação, mas também competências emocionais, competências voltadas para a questão da formação da liderança, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista da sua própria gestão que ele vai desenvolver em cargos de média e alta gestão dentro das empresas. Então, o projeto que a gente denomina de Duomac, ele tem exatamente essa característica. É um projeto voltado para a qualificação e formação de jovens a partir da graduação, dentro de cursos previamente definidos em parceria com a empresa, para que possa ser desenvolvido esse processo de qualificação até a sua formação, a conclusão, a integralização curricular. Então, aqui nós temos, nesse slide, né, algumas questões que exemplificam de maneira clara e objetiva, né, o que esse projeto ele representa hoje, né, na relação do processo de ensino-aprendizagem. Ele é um processo simples, eficaz e robusto, né, porque ele traz novas metodologias, fugindo um pouco do modelo clássico e trazendo um pouco de mais aderência a essas necessidades que hoje nós temos, principalmente a questão dos problemas baseados em aprendizagem, né, a questão das metodologias voltadas para a solução de problemas, e isso é uma coisa que vai ficar muito enfatizada, muito bem clara e bem estruturada dentro do projeto. Além disso, ele é contemporâneo e flexível, porque nós teremos, né, de certa forma, a participação da empresa na construção ou na reformulação da matriz curricular que é oferecida. Então, a empresa ela passa a fazer parte desse processo e ali, em conjunto com a universidade, ela consegue reestruturar, a partir das suas necessidades, componentes curriculares, que a gente chama, que são as disciplinas, né, para atender determinadas necessidades que a empresa queira dentro desse processo de formação, seja no campo da formação básica, e da formação técnica, ou até mesmo da própria formação profissional desse jovem. Além disso, né, o projeto ele vai gerar profissionais e líderes de alta performance, porque nós vamos prepará-los já desde, né, a sua entrada no ensino superior, e não hoje, como a gente observa, né, às vezes a empresa tem todo um processo de seleção, contratação, né, desses jovens em processos de estágios, ou até mesmo depois que eles se formam. E muitas das vezes esse jovem chega não tanto preparado para assumir determinadas áreas dentro da companhia. Então, a ideia é exatamente mitigar esse gap que existe hoje. Além disso, acelera as transformações dentro do processo de inovação. O projeto é inovador, né? Hoje nós temos a referência, que é o modelo Dual Study na Alemanha, e aqui no Brasil, o Mackenzie também já saindo à frente, né, em parceria com a Câmara Alemã, né, no modelo do curso de Ciências Contábeis 4.0, também dentro dessa nova perspectiva. Outra questão importante do projeto, né, ele maximiza a produtividade porque ele desenvolve, né, todo esse processo de formação voltado para o alto desempenho desses jovens, em alta performance, ou seja, toda a metodologia ela é amparada por um ferramental de softwares, de programas, de simuladores, que visam atender exatamente às necessidades apresentadas, definidas e ali estruturadas dentro da matriz curricular. É um projeto que ele minimiza custos, porque ele não altera a matriz de investimento das empresas nesse processo de qualificação e formação, porque, na verdade, haveria apenas uma antecipação desse investimento, né, já para a graduação, ou seja, você vai poder preparar melhor esse jovem desde a entrada na universidade até a sua consequente saída. Então, esse processo, de certa forma, você tem aí um investimento
melhor qualificado na medida que você consegue direcionar esse investimento para a necessidade que você queira, de fato resolver ou solucionar. E, como eu comentei, ele soluciona as dores, as necessidades específicas das empresas, né, a partir exatamente dessa, vamos dizer assim, compartilhamento, dessa socialização da matriz curricular, onde a empresa passa a ser, né, um elemento, um vetor importante no processo da definição desses componentes e, consequentemente, ganhando, né, em produtividade, melhorando a qualificação desse jovem de maneira mais rápida e até certa forma, de forma mais antecipada. Por favor, Pedro. O modelo educacional é estruturado no modelo 70-20-10, onde a gente tem 70% da matriz curricular, né, do projeto é estruturado, né, no modelo on the job, o que eu aprendo, né. Esse estágio, ao longo de todo o curso de aprendizagem, ele é trabalhado, né, na sistemática Learn by Doing, né, e no conceito Plug and Play. E também, ao final, nós temos aí o AC, que é um trabalho de conclusão do curso, que substitui a antiga monografia, os antigos TCCs. É, de fato, um trabalho voltado para a solução de um problema determinado pela empresa e que queira, de fato, ser solucionado com apoio, naturalmente, das mentorias, dos professores, né, e de todo o corpo docente que está ali trabalhando durante aquele curso. Tá? Então, de fato, consiste num trabalho de consultoria real para a empresa. Então, também é um ganho bastante qualitativo, diferente do que ocorre hoje, dos jovens, às vezes, desempenharem 2 semestres para desenvolver um trabalho de conclusão de curso e, muitas das vezes, o trabalho não tem uma aplicabilidade efetiva, né, do ponto de vista do seu resultado. Então, a gente consegue também canalizar, né, toda essa energia, todo esse esforço durante esse período para algo que, de fato, vai ser concretizado ao seu final. E o Plug and Play, exatamente, é aquele processo, né, dentro da metodologia Agile, em que o jovem ele vai aprendendo dentro de cada componente curricular, dentro de cada conteúdo, e já vai aplicando isso, né, dentro de um contexto da própria operação da empresa. Importante destacar aqui que, dentro dessa matriz curricular, até 25% do corpo docente pode ser constituído por executivos ou gestores que a empresa indicar para determinadas áreas estratégicas que ela considera importante. Então, esse é outro ganho também qualitativo, ou seja, a gente traz também a experiência corporativa para dentro da matriz curricular, que vai, de certa forma, caminhar paralelamente, né, e até de forma conjunta com a docência acadêmica para poder chegar ao resultado de alta performance. Os 20% é o que ele aprende, né, do seu mentor. Então, esse jovem terá uma mentoria desde o primeiro semestre até o último semestre do curso, seja pelo próprio professor, ou por um grupo de professores que a gente vai definir, ou até mesmo por um executivo ou um gestor que a empresa indicar para aquela área que ela entenda que seja a área mais estratégica que ela quer aprimorar e aperfeiçoar. Por exemplo, hoje, como a gente já havia comentado, né, nós temos aí a área de tecnologia, a transformação digital, a parte de automação, a engenharia 4.0, como questões prementes, né? E muitas das vezes você tem dificuldades de achar profissionais qualificados e habilitados com essas competências para assumir essas áreas, né? E os outros 10% são as intervenções formais que a gente faz dentro do processo de ensino-aprendizagem, e isso, naturalmente, é feito a 4 mãos, né, juntamente com a empresa, para que a gente possa chegar, de fato, à melhor estrutura curricular possível, tendo, naturalmente, a melhor e a maior aderência necessária para atender essas necessidades. E, por fim, né, dessa primeira participação, nós temos aqui, aí é o Pedro, né, agora que vai passar a trabalhar a questão das metodologias, né, Pedro? Eu passo para você. Obrigado, Anaor. Obrigado a todos pela vossa participação, pelo convite da Câmara. Como o Anaor disse, nós procuramos fazer a síntese do melhor da andragogia contemporânea para criar este modelo de ensino que nós chamamos do OMEC. E começámos por nos inspirar na metodologia tradicional
baseada no ensino versus universidade, que a Alemanha é precursora, já há cerca de 100 anos que tem este modelo de desenvolvimento, e hoje mais de 80% dos formandos universitários alemães são formados exatamente com este conceito desenvolvido em parceria por empresas e universidades. Ele baseia-se na relação direta entre a teoria e a prática, num ensino partilhado entre universidades e empresas, numa grade desenvolvida a partir das empresas, em estágios que começam logo no início do curso e são partilhados depois ao longo de todo o curso e que são remunerados, portanto os alunos podem obter uma remuneração desde o início, e a própria seleção dos alunos é uma seleção partilhada tanto pela universidade quanto pelas empresas patrocinadoras. Juntamos a esta metodologia tradicional a metodologia própria da McKinsey, que é uma metodologia baseada na resolução de problemas, na simulação de cases de negócios. Aliás, a McKinsey tem um vastíssimo portfólio de softwares e de cases para simulação de negócios. É baseado no trabalho em equipe, no networking da aprendizagem colaborativa, na participação sempre interativa dos estudantes, na aprendizagem através de metáforas. Enfim, tem uma robustez pedagógica já assegurada. Como sabem, a McKinsey fez este ano 150 anos e é a marca com maior notoriedade no ensino em vários rankings, não é? Juntamos a isso a metodologia que o PM Hub desenvolve através da sua Business School, que é a Euro-American Business School, que é uma metodologia, desculpem que os slides estão aos soluços, não sei porquê, que é uma metodologia baseada exatamente numa relação híbrida entre consultoria e ensino. Isso é aplicado sobretudo no diagnóstico inicial das dores e também na parte que diz respeito à condução dos eu peço desculpa, mas é que os meus slides estão a saltar sem eu fazer nada, têm vida própria. E também a parte do acompanhamento do AC, não é? Tem naturalmente um foco muito grande na formação de futuros líderes e das competências e valores contemporâneos, quer dizer, os valores, obviamente, muitos deles são intemporais, mas temos alguns valores mais recentes relacionados com a sociedade 5.0, as competências agile, nexialistas, etc., também são fortemente desenvolvidas por nós. Tem na parte dos cursos que envolvem a AC, o AC ele consiste num modelo que é autorremunerado, portanto o AC tem que produzir um resultado económico no mínimo de 3 vezes o custo do curso para que o aluno seja aprovado. E no caso das pós-graduações, o ensino, digamos assim, entre professores da universidade e professores da empresa é um ensino partilhado na sala pelos 2 professores em simultâneo. Nós vamos começar exatamente pelo diagnóstico das dores da empresa, das dores, das necessidades da empresa, que é feito naturalmente em conjunto por nós e pelos gestores da empresa. A partir daí vamos fazer a criação ou a adaptação da grade curricular para atender a essas necessidades específicas
dessa empresa ou de um grupo de empresas que tenham necessidades semelhantes. Passamos ao processo seletivo dos alunos, que não é apenas aquele processo clássico do Enem, mas envolve a avaliação vocacional. Como sabem, um dos problemas sérios do ensino superior são as desistências, e se nós tivermos um processo de avaliação vocacional, reduzimos drasticamente esse abandono escolar. E esse processo seletivo também é feito de acordo com o atendimento das dores que nós identificámos antes. As aulas de graduação, como a Ana Ouro já referiu, são 25% ministradas na empresa e com profissionais da empresa e 75% na universidade. As de pós-graduação, temos sempre o professor da universidade e da empresa em simultâneo na sala, que nós chamamos peer teaching. Temos o estágio remunerado, sempre desenvolvido em job rotation dentro da empresa, para que o aluno seja exposto a vários departamentos, a vários contextos profissionais. Temos um fórum colaborativo em que o aluno tem uma aprendizagem colaborativa uns com os outros, mas sempre com uma tutoria permanente, tanto essa tutoria é exercida tanto por professores da Mackenzie quanto por profissionais da empresa. Temos o trabalho do AC, que é um trabalho de consultoria real, que, como eu disse, terá que dar um resultado económico 3 vezes o custo do curso, e que é exercido, que é iniciado logo relativamente mais cedo que o habitual, exatamente para que sejam projetos bem estruturados, que tenham de facto um impacto prático e económico tangível. Ao longo de todo este processo temos vários sprint meeting, não é? Em que a universidade vai reunir com a empresa para avaliar se os progressos que estão sendo desenvolvidos estão a atender às expectativas e necessidades, e quando não estão, naturalmente redesenhamos o processo para que ele atenda plenamente a tudo que foi definido no início. E finalmente temos a avaliação do AC, como eu disse, é um trabalho de consultoria real, que é avaliado pela própria empresa. Portanto, a própria empresa é que vai avaliar a magnitude económica do impacto desse AC, e assim temos a nossa jornada de aprendizagem colaborativa desenvolvida exatamente nos conceitos mais atuais do Agile, não é? Aqui está o papel dos diversos intervenientes ao longo dessa jornada. Por favor, Ana Ouro. Nós estamos realmente perante um modelo que é disruptivo, não é? É um modelo que é diferente do ensino clássico, porque ele está focado em superar as dores específicas das empresas e maximizar os resultados. Portanto, ele tem um payback imediato, o retorno do investimento da empresa é imediato. Ele é diferente do ensino tradicional, empresa-universidade, portanto, aquele modelo alemão fundado há cerca de 100 anos, que continua a ser um modelo atual, interessante, mas o nosso é bastante mais amplo do ponto de vista das metodologias utilizadas e, consequentemente, mais robusto e mais contemporâneo. E também é diferente dos cursos customizados, porque ele não é apenas a preocupação que a universidade tem em atender às necessidades das empresas. Ele é criado e ministrado a 4 mãos entre empresa e universidade. E, portanto, nesse sentido, ele é diferente de todos os outros modelos de ensino que existem no mercado e são mais conhecidos. Por favor, Ana Ouro. Do ponto de vista de benefícios, né? Quais são os principais benefícios para os alunos envolvidos, para a própria empresa
e até mesmo para a universidade. Ou seja, todos os atores envolvidos nesse processo, eles têm ganhos, né, com esse processo, com essa inovação, com essa mudança de metodologia e de formato. Os alunos, principalmente, porque a gente consegue promover para ele uma remuneração precoce e, ao mesmo tempo, né, já conectar ele de forma imediata com o mundo profissional, já desde a entrada no ensino superior. Há um processo de maximização da empregabilidade com essa remuneração diferenciada. Ou seja, hoje o histórico, né, dos modelos utilizados na Alemanha é de que 90% ficam imediatamente empregados dentro da própria empresa. Então, existe, né, até um processo de fidelização desse jovem na própria empresa, a partir da criação de uma identidade própria dele com a empresa, a partir desse projeto. A questão da capacidade técnica, né, para atender as demandas específicas do mercado, mais exigente, cada vez mais exigente, principalmente hoje nessa era da transformação digital, da automação, que a gente chama da engenharia 4.0, contabilidade 4.0, sociedade 5.0, economia colaborativa. Então, são questões atuais, prementes, e que há essa necessidade, né, de você atualizar também a sua matriz curricular para atender essas demandas a partir dessas necessidades. Uma questão importante também, que é o desenvolvimento dos valores e competências, né, contemporâneas, seja no aspecto do agile, as nexialistas, digitais, sociais, emocionais, né, ou seja, formar esse jovem para exercer cargos de média e alta gerência dentro de desse processo de formação, né, totalmente aderente a essas necessidades. Ou seja, há um ganho de tempo nesse processo, porque quando ele entra ali com seus 16, 17 anos e vai sair ali, se for no caso das engenharias, com 21 anos de idade, 22 anos de idade no máximo, ou seja, esse jovem já sai praticamente preparado, inclusive com a competência X, né, para ser de fato um nexialista, ou seja, um jovem versátil, adaptável, preparado, que saiba de fato não só o entendimento dos aspectos técnicos específicos de uma determinada atividade, como também, né, os aspectos sociais, emocionais, saber se relacionar, saber liderar, saber de fato, né, exercer a sua competência, a sua autoridade através da sua competência e do seu conhecimento. Então, isso de fato, isso é muito importante e é relevante. E isso acaba diminuindo, né, esse gap que existe hoje entre o processo de formação e qualificação que as empresas muitas vezes têm, né, todo um trabalho hoje voltado dentro das suas áreas de pessoas, de recursos humanos, de gente, que alguns até denominam, né, para prepará-lo, né, para essas iniciativas. Né? Então, o nosso projeto, a gente antecipa isso, essa fase inicial, você consegue estruturar ela de maneira tal que, ao final, você tem um ganho qualitativo aí, a partir desse investimento que você realizou. Como o Pedro falou, né, a aprendizagem é facilitada pela andragogia mais ampla, pelo conjunto dessas metodologias, né, que é muito mais robusto e atualizado. Nós temos hoje uma matriz de softwares, de base de dados, hoje praticamente em todos os cursos de última geração, seja no campo do software, seja também no campo dos nossos laboratórios, envolvidos, né, nas práticas laboratoriais. Nós também vamos promover para esse jovem um intercâmbio científico e profissional, às vezes, inclusive, dentro da própria empresa, né, a empresa que tem as suas filiais em outros países, que queira fazer esse intercâmbio, né, profissional já desse jovem, né, fazendo a sua, vamos dizer assim, o deslocamento dele, para ele ter essas experiências em outros países, em outras regiões, em outras áreas. Então, isso é possível dentro dessa matriz curricular. Tá? Inclusive, ela conta como atividades complementares, que isso vai criar, vamos dizer assim, uma melhor resultado dentro do próprio currículo desse jovem. A aprendizagem, como a gente falou, né, é orientada a projetos, desde a primeira etapa até a última etapa do curso. Então, todos os estudos de caso desenvolvidos, apropriados, eles vão ter, de certa forma, uma relação direta ou indireta com essas necessidades que a empresa apresentou na hora de definir essa matriz curricular. E a questão do investimento, que às vezes é o grande, né, o grande, vamos dizer assim, questionamento que muitas vezes as empresas fazem. Né? Qual é o investimento necessário? O investimento, em tese, é nulo, né? Porque hoje já existe uma política de investimentos
na formação, na qualificação desses jovens, dentro da estrutura de recursos humanos das empresas. O que vai haver é apenas uma transferência, né, parte desse investimento para um processo anterior àquele que atualmente, hoje, usualmente é definido. Tá? Seja dentro de um processo de estágios remunerados, seja até mesmo para um processo de um programa de trainee, ou até mesmo de efetivação plena desse jovem dentro do contexto da companhia. Tá? Para as empresas, né, os ganhos são inúmeros, né, porque ela vai ter acesso privilegiado a alunos já integrados com a cultura da empresa, qualificado para atender essas necessidades específicas, né, com alta performance, ganhos de produtividade. Né. Ela fideliza e retém os alunos contratados, porque já há essa identificação desde da sua fase inicial, né, do processo de formação. Acelera os processos de transformação, né, com a contratação de líderes já preparados e formados, que é uma grande necessidade hoje, né, dentro dessas mudanças que a gente está observando, né, dentro do mercado, de uma maneira geral. E a pandemia, ela evidenciou isso muito mais rapidamente, mais claramente. Minimiza os custos de transação, né, com recrutamento, treinamento, seleção. Diminui o turnover, né, porque na medida que a gente faz esse processo seletivo, nós conseguimos entregar o jovem melhor vocacionado, melhor preparado, né, para essas demandas. Então, aquelas expectativas durante o curso que acontece hoje, de um jovem entrar e amanhã ele quer sair porque ele não se identificou com o curso, ele acaba sendo mitigada, porque ele vai se identificar de uma maneira mais firme, forte, né, mais premente com a própria empresa. Investimento é mínimo, né, com benefícios sociais bastante relevantes, né, além de aumentar a visibilidade da empresa e a sua reputação como empresa com o que a gente chama de propósito social, porque o programa, querendo ou não, é um programa inclusivo, mas é um programa inclusivo, né, de maneira altamente qualificado, onde realmente os ganhos obtidos serão imediatamente observáveis, né, durante todas as etapas, durante todo esse processo, na medida em que a empresa participa desse processo do início ao fim. Nós temos aqui como referência hoje, já na Universidade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie, né, o curso de Ciências Contábeis 4.0, desenvolvido em parceria com a Câmara Brasil-Alemanha, através de um associado que eles têm, um grande escritório de contabilidade, auditoria e consultoria, presente hoje em 17 países, e esse é o nosso principal projeto hoje dentro desse âmbito do modelo Duo, já em andamento, com o processo seletivo previsto agora para início no próximo ano, já com uma turma aí de 30 alunos já previamente qualificados e selecionados para fazer parte desse programa. No entanto, nós no PM Hub e Euro American Business School já temos uma experiência sobre uma metodologia idêntica à Duo. Inclusive temos aqui o case da ABB, como sabem, uma das maiores empresas no campo da tecnologia industrial, onde desenvolvemos um curso com a duração de 144 horas, que tinha basicamente 8 disciplinas e um AC de consultoria, que também tinha como objetivo dar um resultado económico 3 vezes o custo do curso. A nossa experiência foi desenvolvimento de 6 turmas de 40 alunos durante 3 anos consecutivos, e o retorno, o resultado económico médio desses ACs foi muito superior àquilo que era o nosso objetivo inicial, que era 300% do investimento. Foi de 1048% do investimento, em média, por todos os ACs das 6 turmas. Portanto, o retorno foi de facto muito significativo. Mas vamos ouvir o que diz o Wilson Monteiro, presidente da ABB, a esse propósito. Ele considerou que foi uma experiência excelente, até porque a avaliação dos alunos, a média da avaliação dos alunos em todos os quesitos desse curso foi superior a 96%, e ótimo e bom. Mas vamos ouvir Wilson Monteiro. Sabe, o MDJ é a sigla de Management Development Journey. Na realidade, o que era a base, né?
Nós olhamos para dentro da empresa e falamos quais são os principais gaps, tanto de conhecimento quanto de comportamento. Quais são os pontos críticos que, se a gente colocar, melhorar conhecimento ou melhorar comportamento, vai criar um diferencial competitivo para a empresa. Em cima desses gaps é que chamamos você e sentamos e falamos, nós queremos criar alguma coisa que seja a 4 mãos. Em qual sentido? Toda vez que entrava para se dar uma aula, entrava uma pessoa da BB e entrava uma pessoa da Euro-American Business School. Ou seja, toda aula tinha 2 pessoas, uma pessoa da empresa e alguém com um perfil muito mais acadêmico. E eu acho que essa combinação do lado acadêmico com o lado empresa, e você assegurar que tinha 2 pessoas sempre ali na frente, e muitas vezes um traduzia o que o outro estava falando, mas dentro da linguagem, do contexto da empresa, e os temas muito focados aos gaps do que a empresa estava necessitando, eu acho que isso foi o grande diferencial. Além do que, no final, as pessoas tinham que colocar isso em prática e, de alguma forma, gerar um estudo, uma análise, algo que pagasse o investimento que a empresa fez. Então, eu acho que essa dinâmica, ela acabou sendo muito positiva. Ela cria um círculo virtuoso em si. Bom, nós aplicamos esta metodologia do OMEC em vários formatos de ensino e todos eles visam maximizar a produtividade e a performance das empresas patrocinadoras, solucionar as dores, as necessidades específicas dessas empresas e acelerar os processos de transformação e de inovação. Quando nós pretendemos uma formação estruturante dos quadros superiores e futuras lideranças, desenvolvemos graduações do AUMEC que, em média, têm 4 anos de duração. Se o objetivo é a formação avançada de especialistas e de lideranças, desenvolvemos também programa pós-graduações do AUMEC, que tem duração de 360 horas, usando a mesma metodologia. E se nós estamos, mais focados numa atuação mais cirúrgica e no conceito do lifelong learning, que procura a excelência corporativa, desenvolvemos cursos de educação executiva do OMEC, como este último que apresentamos, que tem em média uma duração de 40 a 160 horas. Por favor, Anaor. Dentro desse processo, nós temos as áreas que o Mackenzie hoje atende, ou pode atender às necessidades das empresas, seja no campo da graduação, dos cursos de graduação, seja no campo da pós-graduação, especialização, lato sensu, e até mesmo dos programas de estrito sensu, relacionados aos programas de mestrado e doutorado. Então, nós temos aqui hoje em torno de 40 cursos. Eu destaco aqui hoje o curso de Ciências Contábeis, que a gente já está avançado lá com a Câmara Alemã. Temos também um curso de Engenharia de Produção, que eu reputo aqui como um curso dos mais versáteis possíveis, hoje dentro dessa área de transformação digital, dessa área de melhoria de processos que as empresas têm em todas as suas fases de produção. É um curso que trafega tanto no campo da gestão, no campo da produção, como no campo da própria operação. É um curso muito versátil. Hoje ele já está totalmente adaptado e preparado, né, para atender as demandas, né, da engenharia que a gente chama de 4.0. Então, é um curso bastante versátil. Mas temos também a área do direito, temos também a área das engenharias mais específicas, a civil, a mecânica, a produção, a engenharia de materiais. Dependendo da empresa de vocês, por exemplo, que atuam com pesquisa, hoje nós temos o único laboratório, o primeiro laboratório da América Latina na pesquisa do grafeno. Então, o Mackenzie hoje é pioneiro nessa área e ela é desenvolvida em parceria com o nosso curso de Engenharia de Materiais, que envolve aí pesquisadores de diversos países. Nós estamos atuando hoje já em 3 áreas bastante interessantes, né, de desenvolvimento de pesquisa. Então, fica aqui, inclusive, um convite para vocês que, caso queiram, algum executivo, conhecer o projeto e verificar
de repente, uma necessidade que a empresa tem numa área, num determinado produto que ele queira desenvolver com a aplicação do grafeno, para visitar lá o nosso laboratório para poder conhecer melhor. E temos também as demais áreas do conhecimento hoje que podem ser apropriadas e trabalhadas, né, dentro desse projeto, né? Não só no campo, por exemplo, da ciência de dados, com os nossos cursos na área de sistema de informação, ciência da computação, o próprio Big Data, internet das coisas, inteligência artificial com aprendizagem em máquinas, o próprio DevOps, que é o Cloud Computing. Ou seja, nós temos uma série de áreas que a gente pode atender, a questão do marketing digital, a questão do RH digital, ou seja, a parte de neurociência, a psicologia aplicada, comportamental, ou seja, várias áreas que hoje nós atuamos e que a gente pode trabalhar em parceria com a empresa dentro dessas necessidades, das competências que ela quer desenvolver, através da sua própria trilha do conhecimento que ela quer estabelecer, através dos cursos de graduação ou nesse campo, seja da própria especialização ou até mesmo de questões mais específicas, como o Pedro citou bem, mais cirúrgicas, que eventualmente a empresa tenha para resolver. Aqui fica, né, alguns aspectos da nossa representatividade no setor educacional. O Mackenzie completou agora em outubro 150 anos. É uma empresa no setor de educação, né? O seu DNA é na área de educação. Então, hoje nós temos todos os ciclos, da educação infantil até o pós-doutorado. Nós conseguimos atender todos os ciclos na parte de formação, né, desses jovens. Temos nos rankings hoje, né, a primeira melhor instituição privada no ensino do estado de São Paulo, pelo Time Higher Education, tá? Agora em 2020. Estamos entre as 100 melhores universidades da América Latina. No Estadão Marcas, nós estamos a marca mais admirada entre as universidades privadas do Brasil. No ranking da Folha de São Paulo, pelo 8º ano consecutivo, nós fomos eleita a primeira melhor universidade do estado de São Paulo e a 4ª melhor universidade do Brasil, entre as universidades não públicas, né, ou privadas. Estamos entre as 10 empresas mais lembradas do RH. No Financial Times, né, que é o ranking global do MBA 2018, nosso MBA, Executive MBA, com a parceria com a Pittsburgh, ele está entre os 100 melhores, né, os 100 melhores MBAs no mundo, dentre outras, vamos dizer assim, rankings que a gente tem também dentro do processo interno, como também externo. 95% dos nossos cursos de graduação são ranqueados com 4 ou 5 estrelas, né, no ranking do Guia do Estudante. 90% dos nossos cursos de graduação são avaliados, né, pelo MEC, né, com conceito 4 ou 5. E, da mesma forma, nós temos mais de 90% dos nossos cursos com conceito ENAD, né, que é o conceito de avaliação que é realizada junto aos nossos alunos que estão se formando, também com nota 4 ou 5. Então, a educação ela está presente em nosso DNA e nós realmente prezamos muito, né, essa questão. E, da mesma forma, né, que somos uma instituição tradicional, mas nós olhamos também a questão da transformação, a questão da inovação, porque ela tem que estar presente, né, em nossa política, em nosso planejamento estratégico. E o Duomac vem exatamente ao encontro dessa necessidade, né? Saímos novamente à frente desse processo para ajudar as empresas no processo de qualificação e formação dessa mão de obra, desses jovens que tanto necessitam e que vão, de fato, também atender as necessidades dessas empresas. Bom, e para terminar, eu gostava de vos apresentar aqui um depoimento do presidente da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, de São Paulo, e que é também superintendente de RH do AC Camargo Cancer Center. Todas as vezes que as universidades se aproximam das empresas para desenhar os seus programas com base nos requerimentos de trabalho, os resultados são surpreendentes. O Duomec, que o Mackenzie nos oferece, aproximando das empresas e entendendo os requerimentos, construindo uma grade de forma conjunta, seguramente nos oferece um ensino superior aplicado no dia a dia, e os resultados são surpreendentes,
não só para as empresas, mas também para os profissionais. Parabéns, Mackenzie, pelo DuoMac. Bom, para terminar, eu sugeria que nós fizéssemos agora um brainstorming rápido para identificar, enfim, muito brevemente, quais são os gargalos de produtividade das vossas empresas, quais são as maiores dores ou necessidades, quais são os grandes desafios das transformações e inovações que neste momento são apresentadas nas vossas empresas, quais são os protagonistas dessas soluções, para nós sabermos se a solução será mais estruturante para uma graduação, se será mais de aperfeiçoamento das lideranças existentes, de uma pós-graduação ou uma intervenção mais cirúrgica, não é? A partir daí nós vemos quais são as empresas que têm de facto tudo isso em comum, constituímos uma turma que das empresas que têm todas estas necessidades em comum, ou podemos mesmo desenvolver uma turma para uma única empresa, portanto, em que o processo obviamente é muito mais focado, muito mais especializado, e a partir daí nós vamos criar uma solução educacional específica neste modelo de ensino do DuoMac e passamos a aplicar a nossa jornada de desenvolvimento, portanto, nos cursos com a metodologia que foi apresentada. Este é o exercício que eu proponho para nós fazermos a partir de agora, se vocês nos derem esse privilégio. Por último, só deixar os nossos contactos, talvez o Anaor queira falar um pouco para fecharmos esta apresentação e abrirmos para o debate dos participantes. Pedro, eu acho que você pode voltar na tela anterior e deixar ela, né, acho que melhor passar aí para o debate, né, para as perguntas, os questionamentos. Perfeito. Então, a palavra está do vosso lado. Então, convidamos todos vocês que estão nos assistindo a fazer seus comentários, a dizer o que vocês pensam do modelo, que perguntas vocês têm, que curiosidade. Todos são bem-vindos. Quem quiser abrir sua tela de imagem pode abrir, quem quiser abrir seu vídeo está disponível, seu microfone está tudo aberto. Eu vejo o Marcelo aí, não sei se você gostaria de fazer alguma pergunta, Marcelo, que a gente está te vendo. O microfone está aberto, né? Só abrir o microfone ali. O microfone está aberto. Nós não estamos te ouvindo, Marcelo. O Durval também apareceu. Bem-vindo, Durval. Bom dia, obrigado. Acho que o Marcelo não está conseguindo, eu não estou querendo atravessá-lo, mas talvez enquanto ele se Pode organiza... fazer a sua pergunta, Durval, depois ele entra. Ah, ótimo. Obrigado, Anaor e Pedro, pelas apresentações. Achei bem bacana aí o modelo, essa integração, né, do profissional com o acadêmico, né, que a gente tem discutido tanto, né? Às vezes a gente está num momento em que a universidade precisa se reinventar de alguma forma, as empresas também, e eu acho que faz todo sentido buscar aí essas sinergias para que a gente forme melhor os jovens aí e eles já saiam o mais preparado possível, não somente no ponto de vista de hard skills, né, mas também das soft skills, como vocês colocaram. Uma questão que eu queria trazer, eu não sei até que ponto vocês já exploraram isso ou não, e aí, obviamente, trazendo um pouco para o meu campo, eu trabalho na EF, Education First, em relação ao aprendizado do idioma, né, e se isso é algo que vocês sentem que é uma necessidade ou uma dor aí, uma das maiores dores, né, dessas empresas, e como que vocês têm endereçado isso,
Se ainda não tem endereçado, talvez da melhor forma, se existe espaço de colaboração, a gente teria todo o interesse aí em discutir caminhos para colaborar também nessa frente. A gente também atua nesse universo aí de colaboração com empresas, e eu particularmente tenho uma história pessoal muito forte, né, de transformação com o idioma, né? Eu fui para os Estados Unidos aprender inglês, acabei ficando 10 anos lá, fiz a graduação, fiz o mestrado lá, e o idioma foi fundamental, não só na carreira, na minha vida acadêmica, mas também profissional depois. E eu sinto que muitas vezes a gente subestima o poder do idioma por aqui, e não sei se vocês têm essa percepção, então eu queria trazer esse tema específico aí, que é um pouco da minha área de interesse em particular, e se vocês tiverem algum comentário sobre isso ou quiserem trocar sobre isso, vai ser um prazer. Bom, Durval, obrigado aí pela pergunta e pela participação com a gente. Dentro dessa construção da matriz curricular, há, inclusive, né, a prerrogativa de nós termos alguns componentes curriculares ministrados em língua inglesa, correto? Em particular, né, em língua inglesa, porque nós temos também essa preocupação, né, de fazer com que o jovem, né, adquira essas habilidades já desde da língua, já desde da sua fase de graduação. Então, se faz presente, sim, dentro do projeto, essa necessidade. E, naturalmente, esse componente curricular, ou essa disciplina, vai ser direcionado, definido em parceria com a empresa, né? Então, a empresa que vai entender, olha, eu prefiro, na etapa tal, esse componente, na etapa tal, esse componente, de maneira que a gente vai começando a inserir, né, essa necessidade de formação também na língua para esse jovem. Paralelamente também, nós temos, né, o nosso Instituto de Línguas, mas nada obsta da gente ter também uma parceria externa, né, com outra empresa que queira também participar desse projeto, do ponto de vista da definição dessa matriz curricular, também com aspectos relacionados a outra língua. Obrigado, Ana Aura. Então, se você me permitir, entre em contato depois, a gente pode trocar e avaliar aí se existe alguma sinergia. Obrigado. Aí. Alguém mais? Marcelo? Não ouvimos você, Marcelo. Que pena. Eu acho que tem alguma coisa desligada aí. O microfone está aberto, Marcelo, mas verifica se está conectado o microfone do computador, por favor. O cabo, talvez. Outra coisa, o som. Mais alguém, enquanto ele tenta resolver esse problema, tem mais alguma pergunta? No botão de ativar e desativar o microfone, tem uma setinha para cima. Você pode clicar nela e verificar se está conectado o microfone do computador. O Pedro e a Naor, enquanto isso eu vou aproveitando aqui, a hora que ele conseguir entrar, eu paro de falar, tá bom? Eu acho, assim, importante agora para as próximas etapas aí da nossa parceria com a Câmara Francesa, além da reunião de hoje, reuniões que já estão sendo feitas com as empresas, com os RHs de empresas, e que isso pode continuar. Tem alguma empresa, né, que precisa conversar um pouco mais, nós estamos à disposição. Funcionou, Marcelo. Funcionou, vamos lá, então. Muito bom. Olha, primeiro, parabéns, um grande abraço a Sueli, um bom dia a todos. É muito interessante poder participar desse evento importantíssimo. Parabéns à Câmara de Comércio França-Brasil, parabéns à Mackenzie por essa iniciativa. Eu atuo diretamente na área de saúde e a Mackenzie tem aqui uma estrutura em Curitiba, né, que assumiu o antigo Hospital Evangélico, hoje Hospital Evangélico Mackenzie. O que se fala sobre a importância
do profissional e da academia e da empresa ou da instituição, isso é absolutamente importante e é ainda contemporaneamente muito pouco percebido pelas instituições de ensino. Essa visão é fundamental. O que nós observamos, e eu observo especificamente na área de saúde, é de que os profissionais, uma vez preparados na teoria, saem em busca da sua atividade profissional depois de estágios muito simples, sem um compromisso maior das próprias empresas que acolhem os estagiários, e saem ao mundo sem uma perspectiva efetiva de contribuição, por um lado, e de colaboração com as empresas onde vão trabalhar, por outro. E na área de saúde isso se agrava muito, porque um profissional não pode sair despreparado para atuar na área de saúde, seja do médico, do odontólogo, da enfermeira, e principalmente, na minha área, o profissional da administração. Nós temos lutado muito, inclusive no Conselho Federal de Administração, para que os próprios cursos de graduação em administração tenham conteúdos no seu projeto pedagógico da área de saúde, que é o que absolutamente não tem. E isso é fundamental, porque o profissional da administração, e a Mackenzie tem os cursos de graduação, tem que ter um conhecimento específico da área de saúde para poderem atuar nessa área. E o que nós percebemos é o seguinte: um estudante de administração que tem interesse na área de saúde, ao buscar um estágio numa instituição de saúde, simplesmente é colocado como praticamente um office boy, um recepcionista, tudo, menos aquela atividade em que ele gostaria de exercer e deveria exercer, conhecendo gestão, poder adequar essa gestão à atividade da saúde. Então, hospitais não acolhem dessa forma, as escolas não preparam dessa forma e não buscam esse entendimento com exatamente aquele que vai contratar. Esse é um problema ainda persistente e que eu vejo que essa iniciativa do duo aí da Mackenzie é excepcional, porque vai abrindo essa fronteira e aproximando desde o início o interesse do futuro profissional com o interesse do futuro contratante desse profissional. Então, por isso, meus parabéns. E tomara que essa ideia, essa iniciativa vá se multiplicando rapidamente no nosso país para todas as áreas, e eu defendo muito aqui a área específica, obviamente, da saúde. Então, parabéns mais uma vez a todos. Marcelo, muito, muito obrigada. E aí eu te faço uma pergunta. Como você poderia nos ajudar a difundir isso aí em Curitiba, já que você sente na pele aí essa situação? Nós também em São Paulo, mas a gente não tem tantos contatos aí em Curitiba. De repente você possa nos ajudar, né? Ora, sem dúvida. Eu sou conselheiro do Conselho Regional de Administração do Paraná. Até o mês de dezembro, fomos eleitos, aí tenho mais 4 anos à frente, e coordeno uma Câmara de Gestão da Saúde no Conselho Regional do Paraná. Eu sou também conselheiro da Câmara de Comércio França-Brasil, da regional aqui do Paraná, e coordeno a Comissão de Saúde dessa Câmara. Nós unimos a Comissão de Saúde da Câmara França-Brasil com a Câmara de Gestão de Saúde do Conselho Regional, com o objetivo exatamente de trabalhar junto às escolas e às empresas da área específica de saúde, principalmente, para que essa interação passe a acontecer cada vez mais. Além disso, eu participo de uma comissão, eu sou vice-coordenador de uma comissão no Conselho Federal de Administração em Brasília, que prevê a inserção do profissional da administração na área da gestão da saúde. Basicamente, que máximo, Marcelo, pública, mas também da gestão na área privada. Então, esses são alguns esforços que nós vimos mantendo nesses últimos anos, para que a gente consiga chegar a um denominador comum, né? E realmente ampliar esse mercado. Eu tenho dito que o mercado da administração na área de saúde é excepcional, está absolutamente aberto. A maioria dos gestores das principais áreas de saúde, seja do consórcio intermunicipal de saúde, as unidades básicas de saúde, que, aliás, existe uma legislação que exige que os gerentes de unidades básicas de saúde sejam profissionais de nível superior, e aí nós gostaríamos que
gostaríamos muito de contar com o administrador dessas unidades, que elas são a base da gestão da saúde, e talvez, aqui um parênteses, o grave problema da pandemia tenha acontecido porque nós temos um grande sistema único de saúde, com uma superestrutura de atenção básica e que não foi aproveitada no devido tempo para se tentar minimizar o problema que aconteceu no nosso país. Talvez nós tivéssemos sido o país com o menor grau de problema da pandemia do Covid-19 se tivesse sido bem utilizada essa infraestrutura. Por que não funcionou? Por iniciativas que não cabe aqui mencionar, mas também e principalmente porque não foram bem utilizadas as unidades básicas de saúde, que é onde toda a população acorre e que conhecem os gestores dessas unidades, toda a população adstrita às suas unidades. Então, isso é lamentável. Então, nós vimos lutando, seja aqui no Conselho Regional de Administração e na Câmara França-Brasil, seja em Brasília, nessa comissão, para que a gente consiga persuadir, sensibilizar as instituições, as escolas a incluir nos seus currículos, nos seus conteúdos na área de gestão de saúde, porque eu sei que são vários alunos, desde o primeiro ano das suas graduações, que têm interesse nessa área, mas que não têm uma oportunidade de participar. E se vão fazer um estágio, aquilo que eu comentei no início, fazem um estágio que não tem nenhuma relação específica com a área de saúde. E, por outro lado, da empresa, que tem interesse, é óbvio, em ter pessoas, acolher aqueles que conhecem mais sobre saúde. E na saúde pública, especificamente, o maior número de gestores das unidades de saúde são médicos, pessoal de enfermagem e da área da medicina. Muito bom. Estou à disposição aí de vocês. Só para vocês, Marcelo, a gente pode até conversar em particular e organizar essa mesma apresentação para um outro público, coordenado por você em nome da Câmara Francesa. Tá? Perfeito, ótimo. Agradeço desde já, é importante. Alguém mais? Cassiano, Bruna, a Virgínia, o Bruno também. Bom, Sueli, a palavra é sua. Eu te corto, perdão. Então, Sara, muito obrigada a todos. A minha sugestão é o seguinte: tem muitas necessidades das empresas e que as empresas, às vezes, não se sentem confortáveis para comunicar assim abertamente numa live. Então, essas necessidades a gente continua levantando, vocês podem me passar, tá, confidencialmente, ou quando quiserem conversar diretamente com o Mackenzie, para que a gente possa analisar quais são as prioridades, as necessidades, né, dessas empresas associadas, para que a gente possa dar prosseguimento aí na parceria com o Mackenzie. Acho importante também, Pedro, Alaor, se a gente puder deixar num resuminho que a gente vai passar para quem não conseguiu participar hoje, né? A gente tem aqui a nossa assessora de imprensa, Renata. Acho que é interessante ter a sequência de o que a empresa se compromete, né, com essa parceria. Acho que isso é importante deixar bem claro, né, e a gente definir aí os cursos, como vocês já falaram, né, que tem um curso aí que já está em andamento na área de contábil, né, com a Câmara Alemã, e ver outros cursos, além do que a gente já tem constatado aí junto às empresas. Então, estou aberta, né, a Sara, para que os associados possam nos contatar e enviar suas necessidades para que a gente possa compilar um documento único para continuar a conversa com o Mackenzie. Pode ser assim? Perfeitamente, Sueli. Estamos à disposição, tá? Então, ótimo. Agradeço aí a presença de vocês mais uma vez, Pedro, Anaor e a Sara. E bom dia a todos e até a próxima. Grande abraço, hein? Abraço aí aos curitibanos, Marcelo. Muito obrigado, Sueli. Abraço a todos vocês. Tchau, até. Obrigada a vocês. Até. Obrigada, Marcelo. Parabéns. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado.